Muito bem. Hoje, igual eu tinha até mostrado aqui, a tela, nós falaremos sobre estrutura do produto, que também é chamado em inglês, né, de Bill of Material, tá? Que é a estrutura do produto ligada aí com a lista de materiais que compõem aquele produto. Muitas vezes, quando a gente pensa na logística, e principalmente na logística ligada aí à distribuição, que eu acho que vocês têm essa matéria, ou terão no terceiro módulo, sei lá. Nós temos a relação sobre, para compor um produto, eu preciso de vários componentes. E esses vários componentes, eles precisam ser previstos. E essa previsão, ela passa por eu ter o detalhamento de cada item. Tipo, o que é que vai compor a produção, por exemplo, a fabricação do celular. Cada componente, a placa, o componentezinho aqui que vai o carregador, o outro que vai o fone e tal, o negócio da câmera, tudo. Tela, e até o sistema também, né, operacional do computador, digamos assim. E aí, um ponto, com o Newton, boa. Um ponto que acaba pegando é quanto tempo cada material leva para estar disponível? Hum, não sei se algum de vocês aí já ousou, né, cozinhar ou alguma parada do tipo. E você sabe que ali você vai fazer o almoço. Aí você tem lá que fazer o arroz, sei lá, você vai preparar uma salada, vai fazer aí um frango, alguma coisa do tipo. E você sabe que cada um leva um tempo, tanto que a salada você precisa ali lavar, cortar, tal. E aí a composição do seu almoço passa por uma série de itens, uma série de produtos, que essa série você tem que deixar isso organizado para que ao final você consiga ter o resultado do seu almoço. Numa fábrica, né, pegando algo mais complexo, a mesma situação, porque tem peças ou tem partes que são importadas, tem peças que você demora um tempo maior para receber, para ficar disponível, e aí que entra, né, eu conhecer a estrutura do produto ou a minha lista de materiais. Isso também não só com distribuição, mas com cadeia de suprimentos, que eu acho que já tinha perguntado disso, e vocês no primeiro módulo falaram que tinham visto. Tem também a relação, porque lá em Introdução à Logística, a cadeia de suprimentos, ela está ligada aí a todas as etapas, né, para que eu consiga fornecer para o meu cliente aquele produto esperado. Então, lá atrás, o fornecedor de matéria-prima que vai mandar para a fábrica, e aí geralmente não é só um. Então, eu tenho o prazo para garantir com que esse processo de abastecimento ele funcione de uma forma aí, que eu consiga atender ao que o cliente espera. Bora, vamos lá para a gente ver. A Nicole chegou e a Raíssa. Oi, Raíssa e Nicole, bom dia. Ó, o registro dos materiais que compõem aí a estrutura do produto é o que eu já tinha falado, que é a lista de materiais, ou em inglês, né, Bill of Material, que é o BOM, que é o bom, tá? Quando a gente tem o fluxo dos itens dentro da produção, e aí há uma ordem, né, específica para que você faça aquele produto, você depende aí de um conjunto de materiais, igual eu já fui falando nessa contextualização, onde eles são dependentes e interdependentes, materiais que às vezes um depende do outro. Para eu fazer um, depende do acabamento do outro. E tudo isso vai fazer com que dentro da fábrica eu consiga obter o produto final ali, que é o produto esperado, tá? Esses materiais, daí vocês até já sabem,
a gente classifica como a matéria-prima para a produção. E eles também fazem parte de um processo em que, às vezes, eu tenho produtos chamados de produtos semi-acabados. Não sei se já ouviram falar disso. Alguém tem ideia do que é um produto semi-acabado? Ou não? Já. Diga o que é. Aí, Gustavo, boa. Fala, Heleninha. É tipo assim, ele tá quase feito, mas falta uma etapa. Ele fica num espaço separado dos que já estão prontos, entendeu? Ele tá quase pronto, mas ainda não tá. Tipo isso, né? Muito bem. Sim, é um exemplo simples. Numa pizzaria, ele tem lá a massa. Ele não sabe qual é a pizza que a Raquel vai pedir. Ele não sabe qual é a pizza que o Luca vai pedir. Então ele já deixa a massa ali. Não, claro, né? Uma grande porção para estragar, mas ele deixa ali já ela semi-pronta ali. E aí, vamos supor, ligou, fez o pedido, pizza de mussarela. Então ele vai pegar, vai abrir a massa, tal, vai já deixar no esquema o formato para poder colocar o recheio que é pedido. Ah, então uma pizzaria tem relação com a produção? Tem, porque você tem matéria-prima que vai primeiro compor aquela massa, né? Farinha, ovo, sei lá, leite, água, sal. Você terá é, que aguardar aquele pedido do cliente, e aí você tem a etapa que é conforme o pedido, você coloca o produto ali, digamos, na finalização da produção. E nesse cenário, a situação que eu coloquei a pizzaria que é produto perecível, mas há também o cuidado com produtos que não são perecíveis, de você ter um acúmulo de estoque. Então, mais uma vez, né, você conhecer a sua relação de demanda com o tempo para cada coisa chegar dentro da sua composição de estoque é importante, porque senão você fica com vários produtos semi-acabados lá parados e aí não dá andamento, e aí aquilo ali vai acabar gerando custo para você. Isso aconteceu até recentemente com um fornecedor meu, que ele acho que ele devia ter previsto errado lá. Eu faço alguns materiais e aí ele me fornece tecido de ações para as agências de viagem, como as mochilinhas. E eles acabaram deixando a mais na cor preta. Só que aí eu acabei falando para ele que a cliente não queria mais preta, ela queria rosa. Aí ele falou: Nossa, mas eu tenho aqui mais 100 unidades para fazer a preta. Eu falei: Ixi, agora você acabou de arrumar um problema, porque ele deixou lá o produto semi-acabado, ele não, né, tipo, parou para analisar a possibilidade de mudança, e aí a cliente pediu de uma outra cor e ele acabou ficando. Sorte que a cliente aceitou, porque também ela precisava rápido e era o que estava mais fácil ali disponível. Senão ele ia acabar ficando com aquilo ali parado, e aí quanto mais material que eu tenho parado, maior a não disponibilidade de recursos, porque é dinheiro que foi investido e é dinheiro que está ali parado dentro do meu estoque, ou se eu tenho um processo produtivo também que está lá, tá? Em alguns momentos até, se a empresa ela passa por processo de conseguir fazer isso, ela pode ter benefício. Vou dar um exemplo. Eu consegui fazer um estoque grande de produtos semi-acabados e de repente o valor da matéria-prima para aqueles itens aumentou. Só que eu já tenho itens semi-acabados. E aí eu consigo ter uma vantagem de negociar preço. Mas isso não é sempre que acontece e há o problema de eu ficar com aquilo empacado, né? Então há o risco. E aí ficando com esse item empacado, vai me gerar custo de estoque. Eu acho que vocês já devem também ter visto isso na aula de custo, porque eu tenho o custo pela falta de estoque ou a quebra de estoque, mas também eu tenho o custo pela manutenção do estoque, que é manter o estoque ali de forma excessiva. Até aí tudo bem? Vocês estão conseguindo aí entender, né? Tudo jóia.
Boa, Tranquilo, professor. muito bem. Sim, a Débora colocou. Bora. E aí, nessa lista de materiais. Eu até ia comentar aqui antes de eu falar, ó. Tá vendo que eu tenho aqui meio que uma hierarquiazinha aqui nesse desenho, nessa figurinha? Nessa hierarquia, deixa eu só eu botar a caneta. Nessa hierarquia que eu tenho, a gente costuma dizer dentro da produção que eu tenho o produto pai, tá? Que é o principal ali. E aí eu tenho o filho. É tipo uma árvore genealógica do produto, né? Tudo que vai compor. Parece eu cozinhando com a Alice aqui em casa, que aí tem todos os itens que vão compor o produto e eu vou mostrando para ela. Então, ó, nessa lista de materiais, nós vamos definir, por isso que eu falei que é importante se conhecer, quais são as necessidades de cada item, cada quantidade dos produtos ou dos itens chamados filhos, tá? Porque esses itens chamados filhos que vão aí servir para a fabricação ou a montagem do produto final, considerado aí como produto pai ou produto principal, e aí ele está no nível acima, que foi ali onde eu coloquei o P, e os Fs ali são os filhos. Um exemplo, até que eu já tinha comentado isso no primeiro semestre com vocês, foi da questão ligada à construção civil e o impacto da China nesses itens, porque vira e mexe, sobe preço. Semestre passado aí, por conta da pandemia e tal, ocorreu o problema quanto a falta de produto do, do plástico. E aí isso impactou porque quando eu tenho menor oferta, eu tenho maior preço. E também a falta pode atrapalhar aí outras cadeias. Se é um produto que ele é usado em várias cadeias aí de produção, pode afetar. Então foi o que aconteceu. E quando você pensa na estrutura do seu produto e na previsão de demanda, que a gente até tinha falado já disso em outras aulas, você consegue minimizar esses impactos aí da falta ou um problema de mercado internacional. Parece até agora que o que está acontecendo é a questão do petróleo, né? Que está sendo reduzida a oferta de petróleo e aí já está impactando de novo. Aí se a gente pensar um ano atrás, a gasolina estava a 3,80, 3,70, porque estávamos trancados em casa, pouca circulação de veículos, pouco consumo no mundo inteiro de combustível, e aí já não é mais esse cenário que nós estamos. Então agora a gente está num cenário de maior consumo, maior demanda por itens aí ligado à questão de petróleo, e aí agora o preço já subiu e todos que dependem disso já começam a enfrentar mudança até em questão de oferta e de valores, tá? Que isso também acaba afetando. Essa lista de materiais, acho que apesar do que está aqui, mas vocês já devem ter entendido a relação que para que eu consiga atingir a um determinado produto, eu tenho aí a relação de tudo que vai compor, tá? E aí o setor de produção precisa estar ligado quanto a essa estrutura do produto, porque se um item faltar, eu fico com aquele produto pendente. Às vezes você chegar. Aconteceu. Acho que foi quarta-feira, eu fui em Santos com as meninas. E aí a moça falou assim: olha, não tem tal coisa, vai ficar pendente seu pedido. E aí eu tive que levar, porque não tinha mais como eu voltar lá, pendente de um item. Então isso também pode acabar impactando até pela recusa do cliente, ou por você ter aí problema no mercado de um erro na produção ou um erro de previsão, acabar ficando com tudo parado, tá? Boa, Gustavo, que chegou agora. Bom dia. Ó, um exemplo aí hipotético, né, para que vocês até vejam isso aí de uma outra forma, que seria o da caneta. Eu tenho a caneta, não importa se é Bic, Compaq, Faber-Castell ou qualquer outra aí que você goste.
A caneta seria o produto pai, o produto principal. E aí nós temos o corpo da caneta, ó, olha ele aqui, ó, o corpo da caneta, que é composto, né, de plástico, aquela estrutura de acrílico transparente ali. E aí eu tenho a carga. Só que dentro da carga, certo? Que é aquele tubinho, ó, o tubinho que vai com a tinta e que eu tenho a ponta. Então, para eu compor a estrutura da carga, eu dependo desses três itens. Parece que, igual eu estava falando que era simples, mas quando você começa a detalhar, às vezes um itemzinho que faltou, tipo a ponta. Como é que tu vai fornecer a caneta sem a ponta da caneta? Você pode ter o tubo, pode ter a tinta, o corpo. Aí a gente tem aqui na lateral, né, ó, a tampa aí, ó, tampa pequena, a tampa grande, que é aquela tampa que vai atrás da caneta, sabe, né? Então, como é que fica a situação, certo? E aí, como é que eu faço para que tudo isso aqui case? Logística de suprimentos. Tá? Porque aí eu consigo casar para que ao final não haja falta e aí eu consiga ter o produto caneta finalizado. Deixa eu colar aí o slide anterior para vocês, eu colo esse. Até aí, tudo bem? Já sei que a Helena vai falar que só a Helena tá falando hoje. Helena, o que aconteceu com esse povo? Tudo bem, professor. Obrigado, você que falou, que eu esqueci quem é. Pronto, já coloquei aí o slide. Foi o Gustavo, professor. Ah, Raquel. Muito bem. Aqui, esse esquema que está aí, vocês estão vendo essa tela, que está demonstrado, a gente tem a estrutura como se fosse uma árvore, tá? Deixa eu até passar aqui para vocês verem esse outro. Ela apresenta como se fosse numa árvore ou a lista aí indentada, né? Que aí eu tenho a lista indentada. Eu fui trocar o slide e vocês não acompanharam. Ó, a lista indentada é essa daqui. Quando eu começo a configurar tópicos e dentro dele eu coloco, digamos, subtópicos. Quem já fez sumário aí de trabalho em Word sabe, né, que você tem lá o 1.1 e tal. Aí quando você vai colocando aqui mais subcapítulos, você vai jogando para dentro, tá? Esse 3 e 4 ele tá fora do lugar, era para eu ter puxado ele mais para cá, ó, que ele faz parte aqui da mesma sequência, tá? É, essa é a lista indentada e aqui é a estrutura em formato de árvore. É importante que vocês observem que no processo aí de modelagem dos produtos, eu preciso ter também levado em consideração que muitas vezes, não, meu Deus do céu, muitas vezes, tudo bem, Vinícius, a gente acaba aí tendo um item, tá? Porque a caneta, isso não acontece, tá? Mas assim, eu tenho um item que eu vou produzir lá, eu tenho o carro, um produto lá, o carro. Só que os componentes que vão no carro, eles também são usados para reposição. Então, eu tenho a estrutura do produto carro, com vários subitens, e aí eu tenho, vamos supor, o pneu. Do carro, sei lá, gente, depende de quanto a pessoa roda, uns 100 mil quilômetros, talvez menos, 20 mil quilômetros, tem que trocar. Vai depender também como é que a pessoa usa, né? A pessoa acelera muito e breca muito, mas eu tenho aí é, itens que compõem um produto principal, que às vezes esse item ele é usado para ser vendido separadamente, até para fazer a reposição. Então, vai o pneu, que eu estava falando, para a composição do pneu. Vocês sabem o que que leva, não? O que que vai aí na composição do pneu? Alguém arrisca? Borracha? Borracha? Sim, tem mais itens. Látex? Tô chutando. Látex, borracha tem relação. Ó, o Borba colocou arame.
tudo isso. Dentro do pneu tem tipo uns aramezinhos, gente. E também tem lá um produto que é o coque, chamado croque, que é derivado do petróleo. Então, tipo, não é só a borracha em si que eu preciso para a fabricação do pneu. E aí, assim, o pneu ele compõe o processo lá de fabricação do carro. Sim, porque quando termina o carro eu preciso colocar o pneu. Só que o pneu em si também é um produto que é vendido separadamente. Então, até esse ponto de eu estruturar a minha logística, de eu planejar a necessidade de materiais, ou a minha lista, eu preciso levar em consideração. Porque aí eu tenho o carro, né? Mas geralmente as montadoras elas vão lá e fazem parceria com os fabricantes. Eu acho que o pneu do meu carro original é Pirelli. E vem esse pneu, e aí a Pirelli, além dela fornecer, vai, para a Fiat poder montar o carro, ela também oferta para reposição. Então, esse planejamento, essa necessidade, também eu preciso pensar nos itens que podem aí serem utilizados para fazer reposição de outros elos, digamos assim, da cadeia de suprimento ou de uma demanda aí que não está ligada somente ao produto novo, tá? Assim como, ó, uma bicicleta, que aí é algo mais fácil, talvez muitos tenham bicicleta aqui na sala, pode ser patinete também, ou skate, tanto faz. Que a gente tem aí a procura por bicicleta, então tenho, né, a grosso modo aí o quadro, o banco, o guidão, a roda ali, a catraca ali, a corrente, né, que é de uma forma mais fácil. Porém, dentro aí do produto bicicleta, tá, eu posso ter, igual eu falei do carro, o subconjunto aí do produto chamado roda, que aí de repente amassou, você bateu a sua bicicleta, a própria câmera de ar que vai aqui dentro, né? Que aí eu preciso furou e eu preciso repor porque não dá mais para arrumar. São itens que também entram no planejamento de uma fábrica ou de um sistema de produção, porque eu preciso fazer essa reposição, independente se eu vou fazer bicicleta nova ou não. Consegue entender isso? Aqui eu tenho a necessidade de duas rodas para fazer uma bicicleta, só que eu pensar como fabricante da roda, ela não vai só ser usada para quando eu vender uma bicicleta nova. Eu também tenho ela, ó, dentro do meu processo aqui para reposição quando eu tenho que fazer substituição aí do produto no mercado. Até, né, uma vez que a bicicleta já vendida, vai lá o Alexandre, a bicicleta já vendida, ela vai me gerar uma demanda, digamos uma demanda contínua, né? Então, isso daí vai acabar fazendo com que vocês tenham uma necessidade, né? Como falo vocês, mas assim, na gestão de produtos ou de reposição, de você também planejar a entrega para o mercado, tá? Imagina, né? Aí você comprou, não tem câmera de ar em lugar nenhum, não tem mais pneu de bicicleta, só tem o que está no novo. Aí é difícil. Isso gente, conforme o produto, fica mais complexa a coisa. Porque, tipo, de bicicleta tem vários aí que você encontra várias marcas. Tem Levorin, tem Pirelli, a câmera de ar também. Tem lá a chinesa, que às vezes você passa num buraco. Aí o menino que mora em São Vicente, aí o Gustavo, você anda ali no Cachapuã, já era, estoura seu pneu da sua bicicleta. Não sei se você já foi no Tem que Cachapuã. andar com pneu reserva. Tem que andar com pneu de Jeep mesmo, porque para andar lá é a única forma. É, E aí, conforme aumenta a complexidade, né? Você pensa em itens assim, coisas de tecnologia, coisas mais avançadas, esse fluxo do material, essa demanda aí, é mais difícil de eu conseguir fazer a gestão ou a reposição, tá? E em alguns casos, eu só não me recordo assim, tipo, detalhadamente o que o próprio Procon coloca, gente,
mas o PROCON também obriga o fornecedor a fornecer peças de reposição. Então, até pensando na logística e pensando na legislação, na produção e na legislação, ele não pode só ofertar no mercado e se vira com a reposição. Eu preciso ofertar e também ter uma logística para que eu consiga atender em questão de reposição, porque isso está previsto no Código do Consumidor. Tranquilo? Vocês estão falando aí de tarefa que vence amanhã, mas você vai ter tempo para fazer, Raquel? A aula começou há meia hora. Você vai ter tempo aí, vocês vão ter tempo para fazer isso hoje, na aula de hoje. Fica tranquilo. Relaxa que vai dar certo. Tá bem? Fé no pai que o MB sai. Bom, continuando então, tá? Eu já vi que vocês escreveram aí. Tranquilo. Eu até falei isso com a turma do primeiro módulo dessa marca. Tem uma marca chamada Cadence. Olha como isso daí é importante. Eu tenho aqui um filtro que ele é Cadence. E ele não está tendo disponível. E aí já foi um erro nessa estrutura aí do produto, no planejamento da reposição. Vou até, para não dizer, né, que a empresa está vacilando, vou até pesquisar aqui de novo no site deles, mas eles fornecem um filtro, certo? E eles não têm a peça de reposição de dentro do filtro, porque aquilo ali você tem que trocar de tempo em tempo. E aí no mercado em si, tá? Quando eu falo mercado em si, tipo mercado de reposição, não estou encontrando em lugar nenhum. E aí quando você manda a mensagem para o fabricante ele fala que está indisponível no mercado, e aí a única coisa que eles teriam disponível é você comprar o filtro completo, e aí vem lá a pecinha, né, que acaba filtrando aí a água. Então, um erro de logística, até porque provavelmente isso deve vir de fora do país, deve vir da China ou coisa do tipo, e realmente não tem disponível. E aí a Cadence, ela já, se eu até acionar aí por questão do Código do Consumidor, ela pode ter problema junto ao Procon, porque não está e está chegando a época de eu trocar aqui o meu. Eu já tinha comprado peça de reposição e, estou olhando até o site enquanto eu falo com vocês. No site não tem disponível. E aí você olha em outros sites que revendem para eles, também não tem disponível. O que isso significa? Houve uma falha no planejamento da estrutura do produto e das peças de reposição. Então, a empresa, muitas vezes, ela tem dificuldade com isso, principalmente se o produto ele vem importado, tá? Tá até aqui, esgotado. Acabei de achar aqui esse raio. Principalmente se o produto ele vem importado, porque aí você depende de um outro país para poder produzir, você depende da logística para transportar isso, e aí você já quebra a sua estrutura do produto. Aí, por exemplo, né, se eu quiser manter o uso desse filtro, eu sou obrigado a comprar um novo, que custa bem mais do que só a pecinha de reposição. Eu acabei realmente de confirmar aqui que ainda está indisponível. Então, dependendo da complexidade, esse processo aí, ele é quebrado. Então, não há continuidade, né, na oferta desse produto. E aí você pode fazer por um erro de produção com que ocorra a fuga do consumidor diante aí de falhas. Isso acontece muito, gente. Não sei se já ouviram aí dos pais, ou sei lá, vocês entram na internet, assistem aí às vezes vídeos e tal, ligado a carros chineses. Por quê? Qual é o problema do carro chinês? Você vai comprar. Aí o carro chinês é mais barato, geralmente. Só que, apesar de ser mais barato, você não encontra, em muitos momentos, peças quando há necessidade de reposição. E aí, por falta dessas peças, isso faz com que
ele comece a ter a sua demanda reduzida, aquele fator preço que é atrativo, né, diante da produção mais barata que os chineses conseguem fazer, ele já não é compensado por você não ter o fator reposição. Às vezes o mercado nacional, aqui a indústria brasileira, consegue aí produzir, às vezes não consegue, e aí o consumidor fica na mão. Aqui na Baixada é um exemplo clássico. Assim, São Paulo é até um mercado mais variado, mas na Baixada, aí abre, vai. Agora aqui na aviação, onde era Ford, virou Chery. Caoa Chery. Mas já tivemos marcas de carro que chegaram e saíram. Marcas de fabricante aí de moto que chegaram e saíram. A própria Shinerai, eu nem sei se ainda tem. Antigamente a Shinerai ficava do lado da Fatec lá, que eu lembro que quando tinha aula lá, na hora do intervalo o pessoal ficava ali na praça, eu via. E mesma coisa, porque a pessoa há uma demanda, aí há o atrativo do preço, só que a empresa nem sempre consegue fazer com que esse fluxo de produção, essa cadeia logística, ela continue funcionando. Porque não é só eu entregar o produto em si, mas é eu entregar o produto e estar atento que a questão de reposição há uma estrutura que também precisa ser pensada aí para poder atingir e dar continuidade ao fornecimento. Aqui a gente vai falar de uma outra coisa ligada à estrutura de produto, que é aí a relação da complexidade produtiva. Opa, deixa eu apagar aquele do produtivo ali. A complexidade produtiva para que eu faça a minha fabricação. Que entra até um pouco nisso que eu estou falando, de ter a dificuldade de eu conseguir repor esse conteúdo da lista de materiais, né, do Bill of Material aí, da estrutura do produto, ele está relacionado ao MRP. Todo mundo lembra o que era o MRP ou não? Quem lembra? Fala aí. Sim, eu lembro. Pode falar, é você mesmo. É o Felipe? Opa, sim. Fala aí, Felipe, o que você lembra do MRP? Que eu me lembro era um. Tipo, ele servia para, como que fala? Gestão de materiais, de recursos, para. Como é que fala mesmo? Para. Aquilo que havia necessidade para Sim, para as usar na empresas, produção? sim. Calcular a quantidade de recurso para a produção das empresas. Muito bem. O MRP, obrigado, Felipe, ele está ligado aí à lista, né, de materiais que vão ser usados, a necessidade que eu tenho aí que será utilizada. E aí o MRP, ele está ligado a essa relação da estrutura do produto, porque nele a empresa consegue ter a base do que ela precisa. Só que aí, né, mais uma vez relembrando até coisas do semestre passado, o MRP, digamos que ele evoluiu porque ele passou para o MRP2 e depois do MRP2 nós chegamos aí ao ERP, que aí o ERP é o sistema integrado, né, onde você não tem só ali a lista de necessidade do produto, você tem a lista de necessidade, você tem toda uma questão de a produção conversa com o estoque e conversa com o setor de venda. Então, todos os setores vão se encaixando e aí fica mais fácil o seu trabalho, porque quanto mais complexo, né, mais complicado fica a situação de você gerenciar tudo isso, tá? Então, antes, né, até aí a década de 60, uma política de estoque usada aí por Professor, fábrica. desculpa interromper, mas o trabalho que você falou pode ser feito apenas em quarteto ou pode ser um quinteto? Ai, Cristo. Não, em Cristeto. Não, deixem. Mas aí vai ficar a gente sem grupo? Porque se vocês ficarem concentrando muitas pessoas, vai dar ruim, não vai não? Ou quem que falou? Foi o Lucas? Oi, professor. Lucas. Será que não vai dar ruim? Gente sem grupo. Eu não sei, professor. Eu perguntei para ver se você dava liberdade. Se for nesse ponto, talvez Se não mantenha o ficar quarteto. ninguém sem grupo, até dá. Certo? Tudo bem?
Tudo bem então, professor. Obrigado. Nada, amém, bora. Prosseguindo. E aí, o ERP, que ele é mais completo, ele foge daquilo que até ali, década de 60, era usado, que você tinha uma política de estoque conforme aquilo que você ia produzindo. Porque você começa a integrar outras necessidades, você começa a integrar questão de setores tipo transporte, tudo aquilo que vai ser necessário para você colocar na sua produção. Então passa aí a, digamos, uma evolução, tá? Daquilo que eu preciso pensando aí na produção. Um outro fator é que esses sistemas tradicionais, igual aí tinha na década de 60, ele se baseava muito na classificação de Pareto. Vocês já ouviram falar disso? Ou não? Classificação de Pareto? Não, nunca ouvimos falar. Quando eu tenho a classificação de Pareto, eu coloco lá uma estrutura que os itens mais utilizados eles seriam os meus primeiros numa lista, e aí depois eu tenho os outros itens. Só que nesse sistema, o que é focado geralmente são aqueles que representam os três que representam mais em porcentagem. Vamos supor, peraí, deixa eu ver se eu vou só abrir aqui uma tabela no slide seguinte, só para mostrar. E depois, qualquer coisa, eu faço com vocês uma aula com o cálculo disso. Espera aí que eu estou abrindo aqui uma tabelinha. Acho que assim tá bom. Calma aí, gente, que vocês vão ver o que eu estou fazendo. Pronto, ó, vamos lá. Deixa eu ver, se eu escrever e sair... Não, tá aparecendo. Boa, eu vou montar um aqui só para mostrar, para vocês verem como que isso daí era feito. Aumentou o tamanho? Aumentou. Beleza, ó, vamos supor, produto. Aí, vamos pegar lá, vai, da caneta que a gente estava vendo, tá? Então, eu tenho a tampa grande, eu tenho o tubo, vou colocar bem simples aqui, hein? E a carga. Tá, aí eu tenho aqui quantidade. Nesse caso vai ficar tudo igual, né? Eu acho que eu peguei um exemplo ruim. Vamos pegar a bicicleta, vai, pronto, foi mal. Roda, o banco e a catraca, a coroa, a corrente, sei lá como é que vocês vão chamar esse diabo. Então assim, para fabricar, pelo menos eu vou precisar de 2 rodas para fazer uma bicicleta. Então aqui eu vou colocar para fazer 100 bicicletas, 100 bancos e 100 catraca. Quando eu faço o gráfico de Pareto, ele me dá um cálculo assim, ó. Eu tinha que ter aberto mais uma linha, mas eu abro aqui. Ele me dá um cálculo que eu preciso... Peraí. Que aí talvez agora vocês vão identificar aí como que é feito. Eu preciso pegar o total, tá? Isso aqui até em matemática tem essa aula de estatística, ó. Total deu 400 itens. Aí aqui, a roda, como que vai ser a conta? Vai ser 200 dividido por 400 vezes 100. Ó, tá aparecendo aí na tela, né? Tá. E aí, eu tenho aqui 50%, tá? Faz a conta aí. 200 dividido por 400 dá 0,5 vezes 100, então fica 50%. 100 dividido por 400 vezes 100, e aí ele me dá 25%. E eu vou fazer aqui copiar, porque é a mesma coisa, né? Também dá 25%. E aí eu tenho um total de 100%, certo? Soma 50 mais 25 mais 25. O que é o gráfico de Pareto?
É claro que aqui eu coloquei bem simples, eu coloquei 3 itens, tá? Você geralmente teria uma lista de produtos, né? Tudo aquilo que é usado na sua produção. Você vai pegar as quantidades de consumo que esses itens representam. Então, assim, os que eu mais preciso são os mais importantes para o meu processo, porque aí eu preciso ficar atento neles. Eu também posso fazer isso por consumo em valor financeiro, que aí também eu posso fazer uma classificação. Então, eu sei, ó, que a roda eu tenho uma demanda maior. Ela representa 50% de todos os itens que eu vou consumir para fabricar a bicicleta. E aí eu classifico isso e vou comprando com maior prioridade esses itens que são os primeiros. Também tem relação com a curva ABC. Boa, muito bem, ô Débora. Certo? O que é isso aqui, gente? Ah, meu Deus. Seu marca-texto sumiu? Foi a coisa que pegou a Débora. Eita, você tá ficando esquecido, hein? Tava na sua mão o negócio. Tá, então tem relação aí. E era assim que era usado. Era baseado muito nisso. Essa estrutura de demanda de reposição dos estoques. Também o conceito de leque, que é lote econômico de compra. Você tinha os lotes lá para compra, para que essa compra fosse vantajosa. Alguma matéria que vocês têm aí no segundo ano tem também um cálculo disso, porque está ligado aí à reposição do estoque, tá? Essa parte do lote econômico e aí a questão da reposição. Só que quando a gente tem na indústria, já é diferente esse sistema de eu planejar. Porque eu começo a observar que a minha demanda ela tem oscilações. Eu começo a observar que às vezes uma fábrica. Lembra de um cálculo que vocês fizeram que uma semana aumentava, outra semana reduzia. Então, se eu fico me baseando numa demanda estática, né, tipo numa demanda igual, em algum momento ou eu vou ter muito, né, muito estoque, eu vou ter excesso, eu vou ter falta, e aí até aquela questão de produtos acabados, produtos semi-acabados, eu posso ter problema. Então, pensando numa fábrica aí, a complexidade dos itens, eles não são assim como se fosse eu ter uma loja e aí eu ter o estoque daqueles produtos. Porque aqui acaba variando mais, porque se eu produzir e não tiver necessidade, isso daí vai ficar parado. Tá? Então já é uma outra dinâmica essa produção. E aí entra até num termo, ó, tá até aqui, ó. A demanda de materiais aí, que ela segue uma linha intermitente, ou seja, ela pode ser, tipo, eu posso essa semana precisar produzir e na outra semana não. Eu posso produzir essa semana mais, na outra semana eu produzo bem menos. Ela é irregular, que é o chamado de lump, tá? Que aí, como eu tenho aquele plano de produção, que é o plano mestre, eu tenho aí oscilações, e aí esse plano é revisto, e aí muda de novo a quantidade que eu vou produzir. Eu não posso só me basear numa estrutura de produção aí estática, ou, né, sem que eu observe a real necessidade de materiais que eu tenho. Tá? Por isso que eu tinha até falado do MRP aquela outra hora. Tudo bem? Perguntas que eu vou colocar um videozinho de 4 minutos e aí vocês vão fazer aí a tarefa, né? Que tanto amor vocês demonstraram já só nesse momento que a tarefa saiu. Ninguém vai perguntar? Posso pôr o vídeo então? Pode pôr, professor. Sem Pode dúvidas. colocar aí, professor. Beleza. O grupo já foi perguntado pelo Lucas, né? Se ninguém ficar sem grupo, pode ser com 5. Além disso, eu deixei até amanhã, o Raquel, porque talvez você tenha perdido aí e mudou o esquema das aulas. Ó, o Bruno já até saiu aqui da aula. Mudou o esquema e agora nós temos a necessidade de lançar a frequência com mais agilidade, digamos assim, ou maior velocidade. E um outro ponto, o problema é que se, né, se retornar,
semana que vem ao presencial, ou semana que vem não, desculpa, mês que vem ao presencial, vocês aqui da Itec de Praia Grande, vocês verão que, ou no híbrido, sei lá, a frequência eles vão querer que seja apurada no mesmo dia. Sabe o que significa? Mesmo que você não vá até a escola, suponhamos que tenha que voltar, né? Aquela atividade que eu estiver dando ali na sala e eu contar a frequência, o aluno no remoto ele tem que estar acompanhando. Se não faz, infelizmente, fica com falta. Então, até aquela facilidade, né, que muitos de vocês tinham de fazer depois, fazer aos 45 minutos do segundo tempo, ainda pedindo VAR para dar mais o prazo, para aceitar a tarefa que você colocou de madrugada e vencia às 11h59 da noite, já não existirá mais. Então vocês têm que tomar cuidado com essa parada aí, porque isso vai acabar pegando para muito aluno agora. Esperemos, né? Eu tô colocando o vídeo aqui já. Esperemos que vocês sejam vacinados, que já estão querendo agora em agosto dar a vacina, e que dê certo, porque a da Pfizer aí, eu não sei se Praia Grande voltou a dar, mas pelo que eu tinha ouvido tinha acabado, e aí vocês têm que tomar Pfizer ou Janssen menores de idade. E quem tem 18 aí já, não sei se alguém tem 18, acho que o Pedro e o Rian tem 18 já, apesar deles não entrarem na aula. Mas tem que esperar porque essa imunização também vai afetar nesse retorno, tá? Bora aí, deixa eu pôr o vídeo. Ainda não. Ter a estrutura do produto é a mesma coisa do que a lista de componentes do produto? É mais, né, do que ter simplesmente a lista de peças ali. Vamos pegar um exemplo aqui, né, que você gosta de fazer bolo, por exemplo. Você gosta de fazer bolo de chocolate, tá? Você faz para você aí na sua casa, é aniversário, no final de semana, você tem lá a sua receita, tá? E por muito tempo você conseguiu achar o ponto certo ali. Peraí, que a Raquel falou que tá baixo, sei por quê. No meu coisa de configuração aqui do áudio, eu deixei o Chrome baixo. Calma aí que eu vou arrumar. Pronto, agora vai ficar bem alto. Prepara o coração aí e o fone também. Mesma coisa do que a lista de componentes do produto. Ter a estrutura do produto é a mesma coisa do que a lista de componentes do produto? É mais, né, do que ter simplesmente a lista de peças ali. Vamos pegar um exemplo aqui, né, que você gosta de fazer bolo, por exemplo. Você gosta de fazer bolo de chocolate, tá? Você faz para você aí na sua casa, é aniversário, no final de semana, você tem lá a sua receita, tá? E por muito tempo você conseguiu achar o ponto certo ali, o ponto ideal daquela receita e você seja referência. Então você faz para sua família, né? Vai ali mostrando seus dotes culinários, tá? E aí um dia você recebe um pedido, né? Vai caindo ali para sei lá, alguém de uma padaria, um padeiro, né? O dono de uma padaria, fique sabendo ali, experimente seu bolo, goste e peça para você ali um pedido grande. Fala assim, ó, dá para você fazer para mim 50 bolos e entregar no final de semana? Bom, aí você começa a pensar ali, né? Você aceita o pedido, mas você sabe que o trabalho é grande. Então você tem aquela receita, sei lá, 5 ovos, tantos, né, gramas ali de farinha, margarina, leite e tudo mais. Você tem ali chocolate em pó, né, tudo mais. E aí você tem toda aquela receita, a quantidade certinha para fazer um único bolo. Mas agora você tem que fazer 50. E aí? Só multiplicar por 50? Sim, né? Você vai colocar ali seus componentes a mais multiplicado por 50, vai saber o que precisa comprar, né? Vai um dia antes já comprar tudo para fazer os 50 bolos. Só que mais do que isso, você também tem recursos que você usa na sua casa para fazer esse bolo, certo? Obviamente você vai usar ali o forno, o fogão, a geladeira, né, a batedeira, liquidificador, enfim, você vai usar ali alguns acessórios, alguns equipamentos, máquinas, que você também vai ter que estimar, inclusive, o tempo que você vai trabalhar ali para fazer aquilo, né, para fazer cada bolo. Tá? Se você consegue fazer 2, 3 na sequência juntos, ou tem que esperar um terminar, enquanto um está fazendo, está no forno, já dá para ir usando a batedeira com o outro, enfim. Você vai montar todo o seu sequenciamento para você fazer atender aquele pedido de 50 bolos, certo? Então isso aí a gente chama de estrutura do produto. Você sabe o que você precisa comprar de componentes para fazer esse pedido de 50. Você vai saber
nesse pedido o que você vai usar dos seus recursos na sua casa, tá? Toda a logística, também tem questão de embalagem, né? Você vai ter que entregar aquilo, vai ter que, inclusive a logística também, né? Enfim, tudo isso aí está envolvido, certo? Na estrutura do produto. E quando a gente vai para uma empresa, né, fazer um pedido, você fala, quero fazer, você tem lá o desenho do seu produto com a lista de componentes para um único produto pronto, né, acabado. Você tem a lista de todos os componentes, lista de matéria-prima, tudo mais, 5 parafusos, 5 porcas. Aí você vai usar tanto de matéria-prima, né, PP lá, 200 gramas para fazer aquele componente. Vai usar um pino, vai usar uma chapa. Então, tudo que você vai precisar usar ali para fazer aquele único produto. Você tem um pedido de, 1000 peças. Então, você tem um sistema, por exemplo, como um MRP, né? Que você vai colocar ali, detalhar tudo ali, o que usa para cada componente, multiplica por 1000, já vai sair toda a estrutura, certo? Que você precisa de material, de componente, o quanto vai usar, de repente, de maquinário, que máquina vai ser usada para aquilo. Então, é interessante você ter toda a sequência lógica ali, toda a sequência de montagem, né? De preparação e entrega, inclusive, daquele produto. Então, quando a gente faz essa estrutura do produto na fase de projeto, ela é importante para isso, né? Não é simplesmente ter uma lista de peças, mas essa composição de material, matéria-prima, itens comprados, né? Itens fabricados internamente, toda a questão de logística, máquinas que vão ser os processos industriais que vão ser utilizados. Então nasce daí, né, dessa estrutura do produto para ter toda essa interação, essa sinergia com tudo isso para entregar o produto pronto lá na frente. Então, eu repito aqui, é muito mais do que simplesmente ter a lista de peças, né? Essa interação toda que a gente faz na fase de desenvolvimento, que é a estrutura do produto. Boa. Viram aí essa complementação? Que ele até trouxe o exemplo do bolo. Tá aí, tá saindo do meu ouvido aqui. Ah, pronto, consegui tirar. Agora é com vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vocês provavelmente já sabem, né? Que o povo já fica ansioso aí para ler o que é que tem para fazer. Vocês precisarão realizar aí a análise dos componentes de um produto, a sua estrutura, tá? E vocês irão aí destrinchar. Pode ser em formato de árvore, pode ser aí numa lista identada, igual aquela que eu tinha mostrado. Uma estava do lado esquerdo, a outra do lado direito, né? A árvore e a lista. E aí vocês vão postar com o nome dos participantes. Isso vocês vão fazer agora. Aí eu vou dar sugestões. Pode fazer usando o Word, pode fazer usando PowerPoint, o Canva, pode fazer à mão? Pode fazer à mão. Uai, sem problema. Você que escolhe aí, vai muito do que cada um de vocês escolherem aí fazer, né? Porque aí fica a critério do que vocês vão preferir, tá? Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa. Não, ô Raquel, calma aí que eu vou te mostrar. Ó, aqui. A árvore é esse da esquema, é tipo uma árvore genealógica que eu tinha comentado. Deixa eu limpar aqui que eu vou Não, colar. professor, eu tô falando, tipo assim, porque ali na atividade tá escrito árvore e lista. E aí você falou árvore ou lista, e eu fiquei confusa. Não, É pode um, postar um ou o outro, não tem outro é problema, os dois. não. Ah, tá Sim, bom, sim. então tá bom. E aí vocês postam e tiver dúvida e pergunta, porque agora é essa atividade para a gente complementar aqui. E semana que vem, né, estaremos de volta, mas sexta-feira temos aula. Tudo bem? Perguntas aí? Quem perdeu a aula de sexta, dá uma observada que nós desenvolvemos aí. Fui mostrando, né? Ainda não foi desenvolvido, mas era sobre o Marvel app. E aí, no Marvel app, eu mostrei como é que vocês poderão fazer para finalizar aquele trabalho de TI utilizando o protótipo de aplicativo, que é muito interessante porque de forma gratuita, sem precisar fazer programação, vocês conseguem desenvolver o aplicativo. Então, fica muito fácil, muito bacana
de vocês usarem para trabalhar, até mesmo aqui, né? Se eu colocar aqui na aula de produção para criar aí um sistema produtivo, de repente vocês também conseguem fazer ali a simulação e o uso. Tá, tudo bem? Pergunta aí, posso já liberar para vocês fazerem. Falem aí. Sem dúvidas. Boa. Mais alguém? Eu. Então tá. Qualquer dúvida, vocês mandam no chat. Eu vou postar a gravação da aula para quem não conseguiu entrar. Eu não sei se a Andressa entrou. A Raquel tinha marcado ela aí. E eu